Louvado seja o nosso Deus, louvado seja o Senhor, que um dia nos resgatou, que um dia considerou nossas vidas importantes, trouxe para Ti, Jesus, a nossa existência, quem somos. E hoje nós temos um Deus a quem clamar, nós temos um Deus a quem recorrer, aquele que traz paz em meio às circunstâncias ruins, aquele que todos os dias confirma em nosso coração a nossa identidade de filhos de Deus. Vamos louvar, vamos agradecer esse Deus maravilhoso, que a nossa alma cante ao Senhor, declarando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor por Deus. Aleluia. Glória ao Senhor.
a Ti, nós clamamos o Teu nome como nome de salvação, nome de restauração em nossas vidas, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós nos apresentamos a Ti, declarando que um dia Tu nos resgatou, um dia o Teu amor nos aproximou de Ti novamente, Senhor. E nós Te louvamos, nós Te agradecemos profundamente pela salvação. Nós Te agradecemos por tão grande sacrifício, Jesus, que Tu fizeste por nós na cruz, meu Pai. Louvamos o Teu nome e Te agradecemos, porque não somos nada sem Ti, Senhor. Não somos nada sem o Teu amor. Aleluias. Shalom, queridos. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, no nome de Jesus. Nós queremos voltar a continuar a pregar no livro de Gênesis. Nós chegamos ao capítulo 15 e hoje será o capítulo 16 que iremos trabalhar. Vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, como Tu és grande e poderoso, Senhor, como Tu és magnífico, como Tu és excelso e exaltado acima de todos os deuses, de todos os tronos e soberanias. Obrigado, Pai, por tudo que Tens feito por nós. Obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, pela manifestação da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nesta noite, a meditar nesta palavra, Senhor, que ela venha abençoar todos que a ouvirem, porque é palavra fiel e verdadeira que vem dos céus para nós. Obrigado por tudo no poder do sangue de Jesus. Amém. Bem, se você tem Bíblia aí, abra no capítulo 16 de Gênesis. Nós iremos falar sobre o que está aqui nesta noite. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida de dar à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Ber-la-Roi, fica entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael, o filho de Agar que Agar lhe deu.
Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Bom, este é um capítulo interessante, porque capítulo 14, Abraão, ele dá um grande passo de fé, vence a batalha contra os reis que tinham levado o seu sobrinho Ló preso lá de Sodoma. No capítulo 15, nós vemos ali Deus afirmando a aliança com Abraão, renovando todo o pacto com Abraão. Então, capítulo 14 e 15 de Gênesis, nós vemos um homem cheio de fé, cheio de esperança, cheio de vitória. Porém, aqui nós vemos a falta da fé de Abraão e de Sarai. E o tema que nós estamos para trabalhar nesta noite é cumprindo a promessa com esforço próprio. Como às vezes nós descemos, estamos tão bem com Deus, tão bem em relacionamento com as pessoas, e de repente acontece algo, a gente tem uma queda na fé, faz alguma coisa que não deve, isso nos deixa um preço muito alto às vezes. Então, desse exemplo brilhante de capítulo 14 e 15, nós estamos aqui ao contrário, vendo Abraão sem fé, e por isso há uma lição importante que Gálatas capítulo 5, 16 e 17 diz assim: por isso digo, deixem que o Espírito o guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Gálatas 5, 16 e 17. Então, neste capítulo, nós vemos essas forças. A força do Espírito Santo querendo nos levar para a presença do Senhor, para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E nós vemos a nossa própria carne, nossos próprios desejos, tentando nos desviar e fazer coisas contra a vontade de Deus. Nós estamos aqui com Sara, ela aparece logo no início, versículo 1, e Sara tem um plano para colocar em prática. E esse plano de Sara é baseado na sua falta de fé, sua falta de visão, falta de esperança. E ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E ela começa como que acusando Deus do que estava acontecendo com ela. Veja só o versículo 2. Eis que o Senhor me impede de dar à luz filhos. Então, o plano que Deus tinha falado para ela, e Abraão no capítulo 15, de ter uma descendência poderosa, o tempo estava passando, e agora ela diz que Deus estava privando eles de colher o fruto dessa promessa. Então, Sara, ela age com seus planos humanos para resolver a questão da promessa que Deus tinha dado para eles. Abraão tinha 85 anos quando isto aconteceu. Sara também já estava com idade bem avançada. E realmente as circunstâncias não eram favoráveis para a conclusão desta promessa que Deus havia feito. Então, interessante que quando nós temos uma promessa do Senhor, nós temos um processo de receber a promessa e cumprimento da promessa. Há um espaço aí de tempo em que Deus vai trabalhar o nosso caráter, a nossa vida, para que a gente não estrague o que Ele vai nos dar. Porque a bênção que Deus iria dar para Abraão precisava de um caráter forte, firme, para que ele não estragasse o plano de Deus na sua vida. E nesse processo entre a dada promessa para o cumprimento da promessa tem um tempo. E esse tempo é preciso ter muita paciência para que possamos ver a promessa se cumprir.
Então, uma coisa é crer na promessa que Deus nos deu. A outra é esperar pacientemente o tempo de Deus para o cumprimento desta promessa. E parece-me que aqui em Sara faltou essa paciência. Ela não tinha tanta paciência assim ainda neste tempo aqui. E a impaciência de Sara, ela também traz um outro sério pecado em nossas vidas, que é a incredulidade. A minha impaciência, ela pode me levar a não crer que realmente Deus prometeu aquilo, porque está demorando muito tempo para se cumprir. Então, veja que a Sara, ela entra nessa situação com dúvidas se realmente Deus vai cumprir. Ela entra com impaciência e também ela entra com incredulidade se realmente Deus vai cumprir a sua promessa. Então ela chama Abrão e faz uma proposta. Ela quer entregar a sua escrava Sara, ou melhor, Agar, para que Abrão possa ter filhos através dela. Mas veja só a proposta para Abrão. É interessante que a gente possa verificar realmente os fatos e as pessoas envolvidas neste episódio aqui. Sara era a esposa de Abrão, era a mulher de confiança de Abrão, porém ainda não tinha maturidade suficiente para lidar com as coisas de Deus. Então a proposta veio de uma pessoa justa, de uma pessoa bem próxima de Abraão e também de uma pessoa bem intencionada de dar uma ajuda para Deus. Então parece que Abrão ficou tentado porque parecia não ser assim tão grave e tão mal essa proposta dela, já que vinha também a pessoa que tinha ouvido sobre a promessa. Porém, ela é contrário ao plano de Deus para o casamento de Abrão. Essa proposta confronta o que Deus tinha dito para Abrão. E parece-me também que Abrão aqui ele se torna um pouco omisso na sua postura, à semelhança de Adão quando Sara fez aquela proposta também para Adão, ou quando Eva fez a proposta para Adão. Então ele é um pouco omisso e vai aceitando aquela situação, daquela proposta da sua esposa. Porém, nós podemos ver que um fato leva a outro, um deslize, se não for corrigido, leva a outro e pode ir complicando a nossa vida. Nós podemos ver que em Gênesis 12, quando Abrão, fugindo da fome em Canaã, foi para o Egito, e lá ele pediu que a esposa dissesse que ele era irmão dela e não o marido, mentindo, Faraó tomou a sua esposa para si. E Deus avisou o Faraó: se você possui esta mulher, eu vou te julgar. E assim, Faraó devolve a esposa de Abrão e devolve com muitos presentes. Veja só capítulo 12 de Gênesis, versículo 16. Por causa de Sarai, o Faraó deu muitos presentes a Abrão: ovelhas, bois, jumentos e jumentas, servos e servas e camelos. Então, desta viagem ao Egito, fugindo da fome, estes presentes veio com Abrão, servos e servas. Então estamos entendendo que Agar veio neste presente de Faraó para Abrão. Isso já falei no capítulo 12 que temos que ter muito cuidado com quem nos presenteia, com que motivação e que tipo de presente nós estamos aceitando, porque alguns realmente nos causam muitos problemas. E este presente que Abrão aceitou de Faraó veio trazer conflitos na sua família, porque ele trouxe do Egito a Agar neste pacote de presentes que ele recebeu. Porém, quando a serva egípcia é entregue a Abrão,
e ela engravida, ela começa a zombar da sua senhora. Versículo 4. Ao saber que estava grávida, ela olhava com desprezo para sua senhora, que era a Sara. E por que então que isso aconteceu? Porque Agar, na condição de escrava, não tinha direito a nada. Ela era um bem da família. E realmente Sara poderia fazer o que quisesse com ela. E os filhos que Agar tinha seriam realmente da senhora, de Sara. Por quê? Porque escravo não tinha direito a nada. Então havia nos povos ao redor este entendimento, este conceito de que escravo podia fazer qualquer coisa, e assim como Sara estava sem fé, dizia: eu vou ter filhos através de minha escrava, porque ela não tem direito a nada. O que ela tem é meu, eu tomo posse, e assim ela tentou fazer isto. Só que as leis também dos povos ao redor dizia que não podia jogar fora os escravos. Poderia até punir, fazer qualquer coisa, mas jogar fora não. E talvez por isso que o texto também diz que Sara começou a infligir sofrimento em Agar. E por isso que Agar fugiu da presença dela. A Bíblia diz que então Sara a humilhou. E então ela fugiu da presença de Sara. Então veja que ela tentou cumprir a promessa feita na aliança de Abraão com Deus através do seu próprio plano. Então desta forma começou uma intriga entre Agar e Sara, versículos 4 em diante. Só que este fato, embora ela tivesse direitos sobre a escrava de fazer o que quisesse, porém havia uma outra lei, que era a lei de Deus, em que havia um casamento, e ela e Abraão sabiam disso, em que não podia haver pessoas dentro deste casamento. Em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, mostra claramente isso. E todo casamento que se forma tem um propósito de Deus nesta terra. Todo casamento tem um chamado específico de Deus nesta terra. Cabe a nós descobrir qual é o chamado para a minha família. Qual é o chamado que Deus colocou para nós desenvolvermos aqui. E Sara sabia disso. Abraão sabia disso. Mas eles não levaram em conta os princípios bíblicos e sim resolver o seu problema. E é muito perigoso quando a gente resolve nossos problemas quebrando princípios bíblicos. Isso traz muitos resultados tristes para nós. Veja só o que diz Malaquias 2,15. Acaso o Senhor não fez um só com a sua esposa? Em um corpo e em espírito vocês pertencem a Ele. E o que Ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a Ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade. Então ele queria filhos santos, separados para o seu serviço. E a poligamia é inimiga destes propósitos divinos. Por quê? Porque a poligamia, que é ter mais de uma esposa, ela traz ciúme e amargura para o casamento. Ela traz confusão, brigas, desentendimentos, e infelizmente isto também se passa para os filhos, porque lá na frente, quando Ismael cresce e quando Isaac nasce e as coisas vão acontecendo, Ismael começa a perseguir Isaac. Então veja que sempre tem consequências graves quando nós quebramos princípios bíblicos. Então o plano de Sara teve várias consequências. Quando Agar percebeu que estava grávida, uma consequência foi desprezo. Sara sentiu desprezo.
A outra consequência é que ela exige que Abraão tome postura, que Abraão resolva a situação e um conflito ali entre eles dois. E Abraão volta para ela, não, você que está no controle ainda dela e você decide o que deve fazer. Então essa briga entre o casal, essa disputa entre eles, foi por causa dessa decisão errada. Desprezo, confusão, brigas, acontece quando tem esta situação assim. Ciúmes também são fortes nesta situação, as pessoas amarguradas. Então, ela fugiu dessa situação, Agar fugiu da presença da sua senhora. E fugiu para onde? O texto vai dizer que ela só conhecia um caminho, que era de volta para o Egito. O problema, queridos, que fugir não muda os relacionamentos, nem remove responsabilidade. Os três agora estão envolvidos num grande caos. Eles não poderiam fugir das responsabilidades de cada um a sua nesta situação. Foi quando, nessa fuga, a Agar, ela para diante de um poço de água e ali ela se senta, começa a pensar e lhe aparece o anjo. E o anjo pergunta para Agar, por onde é que você vai? De onde você vem, para onde você vai? Ela disse, estou fugindo da minha senhora. E eu, para onde você vai? Estou indo para buscar consolo, refúgio, porque o deserto, o caminho de sul, era a fronteira com o Egito. Então o anjo lhe dá 2 conselhos. Primeiro, se humilhar debaixo da autoridade da sua senhora. E também voltar para a casa da sua senhora. E são coisas difíceis de fazer quando nós sabemos que fomos expulsos de um ambiente. Como é que eu vou voltar para lá? Mas Agar, com aquele anjo, começou a perceber que Deus estava com ela, porque Deus enviara um anjo para falar com ela, então tinha algo muito tremendo também para acontecer na vida dela. E o anjo lhe faz algumas promessas, que primeiro ela teria um filho, e disse o nome logo, que se chamaria Ismael. E versículo 12 do capítulo 16 diz assim, e ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Ela teria um filho, mas esse filho seria realmente um pouco duro de coração. Ele seria aquele que não teria muito acordo. Então, seria um homem que viveria afastado dos seus irmãos e sempre pronto para a guerra, para a briga. Mas estaria ali diante dos irmãos, mas sem acordo. E diz também que, além de ter um filho, ela também teria uma descendência, teria uma multidão também. Versículo 10, né? Aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Então veja só que Deus tem misericórdia também de Agar naquela situação e daria um filho e também uma multidão ali. Porém, foi avisado que este menino seria um homem violento e ao mesmo tempo se oporia a todos e todos se fariam oposição a ele. É o que nós conhecemos até hoje. Os árabes são descendentes de Ismael e muitos são muçulmanos, nem todos, mas muitos são muçulmanos, outros têm outras religiões. E os filhos de Isaac são os judeus. E até hoje não há acordo entre judeus e árabes. Eu creio que você vê os noticiários na televisão que a Palestina, os povos árabes não se dão bem com Jerusalém, com os judeus ali naquela terra. Por causa dessa palavra aqui, que foi dito pelo anjo que o seu filho seria assim, com o instinto realmente de opor-se aos outros. Então veja que mesmo Deus trabalhando no coração de Abrão, mesmo Deus perdoando Abrão,
consequências, às vezes nós colhemos por muito tempo. E neste caso aqui, até hoje, existe essa luta entre esses dois povos. Porém, a Bíblia diz que Agar invocou o nome do Senhor dizendo: Tu és o Deus que vê. Porque aquele lugar onde ninguém estava, Deus viu a situação daquela mulher. Por isso que a palavra vem e consola a Agar. E Agar volta para a casa da sua serva, da sua senhora, Sara, e Agar tem o filho de Abrão, e chamou-se Ismael. E quando aconteceu isso, ele tinha 86 anos de idade. Interessante é que quando Abrão toma essa decisão de ter um filho com Agar, juntamente com Sara, até aí Deus vinha falando com Abrão. Mas no capítulo 16 a 17, Deus não fala mais com Abrão. Ele vai falar 13 anos depois com Abrão. É como que acontecendo assim: já que você quer tomar suas decisões, já que você quer dirigir a sua vida, já que você sabe o que está fazendo, então fique à vontade. E Deus às vezes faz assim conosco. E eu creio que é a pior forma de castigo, quando nós somos liberados por Deus para fazer o que a gente não deve e colher as consequências. Porque Deus tinha prometido para ele, tinha dito como ia ser feito. Mas ele não segue o plano de Deus, mas segue o da esposa. Então Deus se calou e não falou mais com ele durante 13 anos. Deixou ele colher as consequências do seu próprio erro. E uma palavra aqui para os maridos: não é porque Sara falhou neste conselho com Abrão, é que as esposas estão sempre erradas. Necessariamente não. Porque nós temos que ter a sabedoria de ouvir quando ela está certa e quando está errada. O oposto também é verdade. Às vezes o marido fala coisas no nome do Senhor que realmente estão certas. E às vezes não. Daí cabe o discernimento no espírito para não se gerar conflitos dentro da família. E ponderar no Senhor os conselhos que nós recebemos dos nossos próprios parentes, de esposo também e de esposa. Então veja só que todas as vezes que geramos algo que Deus não nos mandou, Ele se cala em nossas vidas. Eu não sei qual é a sua situação, qual é o seu caminho, que decisões estão sendo tomadas, ou se você não está mais ouvindo a voz de Deus, e Deus te deixou sozinho, então é tempo de se calar, se humilhar e voltar à presença do Senhor. A promessa que Deus fez a Abrão, ele tinha 75 anos de idade. Lá pelos 10 anos, ou 11 anos, Sara faz a proposta, mas Deus só vai cumprir com 25 anos. Quando Abrão tem 100 anos, é que Deus vai cumprir a promessa com Abrão. Por isso tenhamos muito cuidado com a questão de tempo. E eu creio, pela palavra de Deus, que o tempo é relativo para as pessoas. Quanto mais somos obedientes ao Senhor, mais sensíveis à sua voz, mais rápido Ele cumpre suas promessas, mais rápido nós vemos o resultado da nossa espera. Porém, se nós temos um coração duro, se nós temos um coração com incredulidade, com impaciência, Deus vai nos quebrar. Deus vai nos moldar, até nos aprontar para entregar o que Ele tem para nós. Então, cuidado com o seu coração. Eu não sei qual é a promessa que Deus tem para você, mas eu creio que tem. E se você já está usufruindo dessa promessa, ou se você ainda está sendo trabalhado no deserto do Senhor para poder ser recebido com a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos verificar para as nossas vidas algumas lições com esta história de Abrão, Sara
e Agar. Veja que Deus nunca colocou a responsabilidade de gerar uma criança sobre a Sarai e Abraão. Ele é que tinha prometido, eu vou dar uma criança para vocês. Mas não era responsabilidade deles, mas era de Deus. E Sara tomou para si e forçou a situação. Mas Deus nunca colocou responsabilidade. Então você não pode fazer aquilo que Deus não te mandou. Apenas espere o Senhor agir. Veja aqui também uma outra aplicação para nossas vidas. Ismael foi resultado da vontade humana, o que a Bíblia chama de obra da carne e não do Espírito. Paulo ele cita muito este capítulo no capítulo 5 de Gálatas. E lá em Gálatas, Paulo diz assim: o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre, de Sara, nasceu segundo a promessa. Então, em nossas vidas, só tem duas fontes de ser geradas as coisas: ou na nossa vontade, ou na vontade de Deus. Quando é na vontade de Deus, vem sem dor, sem amargura, sem angústia, sem conflitos. Quando vem da nossa própria vontade, vem com muita dor, muita amargura e muito conflito. Então veja só que por causa disso, né, Isaac é resultado de uma atividade divina em Abraão e Sarai. Isaac vem de uma promessa de Deus. Já Ismael vem de uma vontade meramente humana. E nós somos comparados, nós, Igreja do Senhor, somos chamados de filho de Abraão, filho da promessa. Como? E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Gálatas capítulo 5, versículo 28. Então, queridos, tudo em nossa vida deve ser feito pela direção de Deus em nossas vidas. Eu estou lendo sobre o tabernáculo de Moisés e todo o tabernáculo deveria ser feito segundo a orientação de Deus. Nenhuma ideia humana poderia entrar ali, apenas o que Deus estava colocando, porque tudo aquilo iria exemplificar a vida e ministério de Jesus Cristo. Então, quando a nossa vida é pautada pela direção de Deus, nós gozamos as bênçãos, mas quando é pautada a nossa vontade, a gente amarga com muitas dores e sofrimento. E interessante que nessa história aqui, Ismael foi resultado também de uma orfandade, porque mais tarde Sara exige que Abrão despeça Agar com seu filho e este menino cresce sem a presença de um pai. E essa questão da orfandade é muito séria, porque o filho cresce sem a palavra do pai, sem a presença do pai e sem o tempo do pai. E essa orfandade até hoje persiste na geração de Ismael. Os árabes, eles adoram Alá. Porém, Alá é um Deus distante. Alá não é pai. Alá é um Deus que eles não têm nenhum tipo de contato. Eles têm medo de Alá. Não tem relacionamento amoroso com o pai, porque eles não têm Alá como pai. Então, essa orfandade levou toda uma geração, nações e nações, sofrer esta consequência da presença de um pai. Por isso que Jesus, em João 14, 18, diz: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não somos órfãos, nós temos um Pai que é Deus, um Pai que nos orienta, um Pai que conduz a nossa vida, que nos dá bons conselhos, que nos protege, que nos alimenta. Então, este Pai é tudo em nossas vidas. E nós aconselhamos você, se você está só, está sem esperança, sem direção na sua vida, nós lhe oferecemos Jesus Cristo, que faz a reconciliação do homem com Deus, o nosso Pai. Então veja só que nós podemos
resolver a nossa situação do distanciamento com Deus. Então veja só que na vida de Ismael não havia fé, havia incredulidade, havia falta de confiança no Senhor. E a palavra de Deus diz que tudo que não provém de fé é pecado. Então nós devemos fazer tudo só se for motivado pela fé. Então Agar foi uma tentativa de fazer o trabalho do Senhor com as próprias mãos, com a própria força, com a própria inteligência. Mas na realidade, Deus não nos coloca de fardo. Deus já planejou tudo para nós, para nossas vidas. Deus nos deu a promessa, Deus nos deu o tempo para sermos trabalhados, o nosso caráter, até concluir a promessa. Então, na nova aliança em Cristo, a verdadeira descendente de Abraão, herdeira da promessa, não é carnal, mas espiritual. Então, significa que os descendentes de Abraão são os da promessa e não os da carne. Por isso que nós somos considerados hoje filhos de Abraão. Então, queridos, veja só que também a nossa história, para Abraão e Sarai, a promessa é que eles teriam uma terra e formariam uma nação. Para nós, igreja, nós teremos também uma terra, que é o céu. E a nação está se formando, que é o povo de Deus. Então, que Deus possa nos abençoar com esta palavra, nos dar sabedoria e que nada possa nos tirar desta promessa. Deus nos prometeu que vem nos buscar. Ele prometeu que tem uma morada para nós, uma casa nos céus para nós. Ele prometeu que está conosco todo o tempo. Então, que a gente não possa, queridos, nunca cortar esta promessa através de nossas atitudes, impedir nossa vida a promessa através de nossas atitudes, atrasar o plano de Deus nas nossas vidas por causa das nossas atitudes, mas que Deus possa abençoar cada um de nós e com esta palavra a gente aprenda. Não aceite propostas que vêm contra a vontade de Deus. Não aceite propostas de multidão e nem de pessoas quando você vê que está contra os princípios bíblicos. Permaneça no princípio de Deus e você verá a glória do Senhor. Obrigado, Deus, pela tua graça, sabedoria e unção do Espírito Santo. Que tu estejas, Senhor, aplicando esta palavra em cada coração. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor. E que a gente possa aprender, Senhor, a não nos intrometer nos teus planos, mas ser submissos ao teu plano, Senhor. Que a gente não tente apressar aquilo que o Senhor está dizendo, espere. Que a gente não entre na porta que Deus ainda não abriu. Que a gente não faça aquilo que Ele não mandou fazer, mas que a gente possa permanecer firme no Senhor, na sua promessa, descansando nele sempre, até Ele cumprir em nós a sua promessa. No poder do nome de Jesus. Amém.